Alô, amigos, aqui estamos depois do primeiro turno das eleições. E não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu sou um tanto extremado ao criar o título que resume as eleições. Para mim, ganhou a extrema-direita reacionária evangélica. E eu vou explicar por quê. Essa é a primeira constatação que fiz assim que terminaram os resultados, mostrando quanto ganharam em votos Lula e Bolsonaro. Esses resultados revelaram a grave miopia da nossa esquerda diante do avanço dos evangélicos. Hoje, o movimento populista religioso de extrema-direita, nós poderíamos dizer um movimento populista político religioso de extrema-direita, alimentado pela extrema-direita norte-americana, ao qual se agregou politicamente boa parte do protestantismo histórico que chegou ao Brasil em meados do século XIX. Estivemos ausentes neste YouTube, nesse canal, durante algum tempo, mas se você nos quer com mais assiduidade, é preciso que você também faça a sua parte, mesmo porque isso aqui dá muito trabalho. Divulgando esse canal entre seus amigos, principalmente neste momento de grande importância, no qual escolheremos praticamente qual será o futuro do nosso Brasil. Inscreva-se, portanto, agora ali no cantinho, clique, deixe sua curtida e também deixe um comentário que, você sabe, pode ter certeza que responderei. Mas vamos continuar. O PT mal orientado quanto às relações a seguir com o populismo evangélico e preocupado em desfazer a má imagem contra ele, a imagem negativa contra o PT criada pelos evangélicos, cometeu diversos erros na tentativa de tentar atrair os evangélicos, como facilitar a implantação, a expansão, a liberação dos impostos e a concessão de alvarás para igrejas e centros de reuniões de pentecostais, esperando um retorno, o retorno que não houve. O exemplo mais gritante foi, vocês se lembram, a presença da ex-presidente Dilma na inauguração em São Paulo do chamado Templo de Salomão, da Igreja Universal, do chamado também Bispo Edir Macedo, que já havia implantado na África e em diversos países sua igreja. Apesar de terem mantido boa convivência com os anos do governo petista, os principais e mais conhecidos líderes evangélicos passaram a uma franca oposição ao PT logo após a queda de Dilma e participaram ativamente da campanha eleitoral de Bolsonaro em 2018, da qual receberam numerosos cargos, e apoios logo depois de sua eleição. Embora antes de ser candidato e depois de ser eleito presidente, Bolsonaro tivesse adotado posturas e feito declarações nada cristãs, como defesa da tortura, dos generais ditadores e do uso de armas, esses mesmos líderes evangélicos, ditos evangélicos, não fizeram e continuam não fazendo nenhuma contestação. Durante a atual campanha eleitoral, o grupo evangélico, hoje considerado como um terço da população, manteve em todas as sondagens seu apoio integral à candidatura Bolsonaro, apesar de todas as besteiras
que ele foi afirmando nesses 4 anos, revelando-se, assim, o mais fiel seguidor e apoiador do presidente Bolsonaro. O mais fiel grupo seguidor de Bolsonaro. Mas, afinal, como se poderia definir esse movimento evangélico cujas igrejas acolhiam praticamente todo domingo, durante a celebração do culto, em cidades diferentes, o presidente Bolsonaro, acompanhado de sua esposa Michele? Não eram cultos, eram publicidades eleitorais do presidente, que deveriam ter sido proibidas, mas não foram. O evangelismo brasileiro, esse movimento religioso derivado do protestantismo, se transformou nos dias de hoje na grande base de apoio político ao presidente Bolsonaro, e aí está todo organizado para o segundo turno das eleições. Ainda recentemente, nos anos 1980, não chegavam nem a 10% da população brasileira, todas as tendências incluídas de evangélicos, mas se expandiram para os atuais 30% a 35% de membros ativos e formam o terço de base conservadora e reacionária do governo Bolsonaro. Talvez não seja excessivo se dizer que, além de um movimento religioso, os evangélicos estão assumindo feições de um movimento político-religioso extremamente conservador e perigoso para o futuro do nosso país, que poderá se transformar numa democracia, não democracia, mas num governo teocrático, mesmo porque esse evangelismo que se implantou no Brasil é de origem estrangeira, cuja força principal é a de desmobilizar as classes pobres e populares. Por isso, embora ainda exista um segundo turno eleitoral, possamos dizer que no primeiro turno ganhou o extremismo reacionário, ganhou a extrema-direita reacionária evangélica. Nossa esquerda, acostumada com as lutas contra o poder católico da Igreja Católica, que exercia seu poder sobre o povo desde a colonização, com o controle da terra e implantação do escravagismo, não perdendo o controle nem com a abolição, nossa esquerda se desmobilizou nessa área diante da transformação operada dentro da Igreja, recente transformação operada dentro da Igreja Católica, e sua abertura conceitual para um socialismo cristianizado, para uma nova teologia libertária. Uma tendência que se cristalizou, que se confirmou e marcou o movimento social no Brasil a partir dos anos 60. Construída essa tendência sobre as cinzas das ideias sociais libertárias marxistas reprimidas pelo varguismo, toleradas alguns anos depois da queda da ditadura e depois da vitória do Brasil e das forças aliadas sobre os nazifascistas no fim da Segunda Guerra Mundial, para serem de novo reprimidas. Do fim da Segunda Guerra Mundial ao golpe de 1964, não houve muito espaço de liberdade para se fazer grandes reformas sociais, mas foram lançadas as bases para as principais leis sociais, algumas já vindas do varguismo, que salvaram o Brasil de revoluções regionais e de uma fragmentação. As artes também tiveram um grande papel na não fragmentação do Brasil. A música, teatro, cinema, literatura ajudaram a se atravessar com os brasileiros unidos nessa fase da industrialização. Entretanto, enquanto o petismo, herdeiro dos movimentos sociais brasileiros, procedia a transformações sociais indolores, revalorizando
os trabalhadores, procedendo a reformas sociais sem atritos, alguma coisa se preparava na surdina. Nos últimos anos, retornou com força o neocolonialismo, do controle das terras pela posse das riquezas naturais do Brasil, alimentado pelo projeto gigantesco do agronegócio de se apropriar das ricas terras nativas ainda não exploradas para a exploração agrícola intensiva de produtos básicos destinados à exportação e também à criação de gado, num retorno modernizado e atualizado à ideologia e economia da época colonial. Mas isso não seria possível num Brasil que ganhava espaço no mundo internacional, que ganhava espaço na ONU, na diplomacia. Era preciso urgentemente encontrar um agente desagregador que infectasse o país e restabelecesse o mesmo clima de domínio colonial. Como? Que tipo de veneno poderia ser inoculado na pujante nação brasileira que já se destacava no cenário internacional? Que droga! Uma droga capaz de ser consumida discretamente pelas camadas populares, torná-las dóceis, passíveis e controláveis. Feitas as adaptações necessárias, os laboratórios sociais neocapitalistas norte-americanos produziram um novo veneno, o da teologia da dominação, baseada numa releitura da Bíblia pelos pastores evangélicos, uma mistura espúria e bem dosada do Velho e Novo Testamento, capaz de impedir os surtos de lutas sociais, de lutas por conquistas sociais na população pobre. Veneno sem cor e sem cheiro, ministrado semanalmente e discretamente todas as semanas nas escolas dominicais e lançado dos púlpitos sobre os fiéis evangélicos. Em outros textos já declarei que não sou e nem pretendo ser Cícero contra Catilina, mas o Brasil não será mais o mesmo Brasil se não for encontrado um antídoto contra esse veneno do evangelismo neocapitalista de origem estrangeira, de extrema-direita, inoculado pelos novos agentes do imperialismo em nosso país. Será tarde demais? Talvez, mas é preciso reagir rápido, senão, além da nossa secessão e fim da nossa unidade política e territorial, será o fim de toda a nossa cultura, de todo o nosso acervo cultural e da nossa filosofia brasileira de vida. Parem um instante e reanalisem os fatores determinantes da eclosão dos novos paradigmas sociais lançados pela extrema-direita bolsonarista evangélica. Onde estão as fontes e as bases desse movimento extremamente reacionário e desmobilizador? Nosso tempo é curto. Se você concorda, em todo ou em parte, repasse e alerte seus amigos. O perigo disso que chamo de teologia da dominação é crescente. Implantado discretamente como embrião durante a ditadura militar, esse perigo está atingindo hoje sua maturidade, aliado ao neoliberalismo e à extrema-direita internacional. Se não reagirmos, ele levará o Brasil ao seu fim, ao fim do Brasil que hoje conhecemos. É muito importante. E esse segundo turno é muito importante. A sua decisão em favor do Brasil é muito importante para você, para seus filhos e para nós todos. E não se esqueça de se inscrever ali no cantinho, de curtir, de enviar um comentário e tornar ativo este
YouTube, este canal, no qual nós contamos coisas que você nunca tinha ouvido. Porque, infelizmente, a esquerda brasileira, até agora, não levou a sério a importância nefasta do evangelismo de origem norte-americana, evangelismo de extrema-direita. E, embora Lula tenha sido o primeiro e tenha vencido, quem realmente ganhou, quem realmente manteve seus 30%, 35% foram os evangélicos. E eles são uma ameaça para o segundo turno. Até a próxima.